Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje, dia 28 de novembro de 2025, nosso devocional diário está no livro de Judas. É a carta de Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tem apenas um capítulo, poucos versículos, e ele escreve aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ele deseja misericórdia e paz e amor e pede que sejam multiplicados. E ele escreve um conteúdo aqui contra os falsos mestres. Ele usa o tom que Pedro usa no seu segundo capítulo, por exemplo, e vemos aqui ele exortando as pessoas a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, diz o versículo de número 3. Judas, ele se apresenta como servo de Jesus, irmão de Tiago, mas nós sabemos que esse Judas aqui, ele era irmão de Jesus também. E Tiago, que também escreve uma das cartas, foi líder da igreja em Jerusalém, ele também escreve uma das cartas, era também irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, e Judas também, por humildade, com certeza, não se apresenta como irmão de Jesus Cristo, mas ele também o era e é um daqueles que vieram a crer posteriormente, porque a família de Jesus, os mais próximos, não creram de cara, mas depois eles se converteram àquele que é o maior de todos, Jesus de Nazaré. E por que ele está exortando os irmãos ali a batalharem pela fé? O versículo 4 explica porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que este juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele diz que muitos homens têm se levantado, têm pervertido a fé, tem negado a Deus, tem negado a Jesus Cristo. E ele escreve essa carta para que aqueles irmãos entendam que Deus, ele é único, Jesus é único, e as pessoas precisam compreender que ele é o Senhor de nossas vidas e nós precisamos estar junto com ele, ter nossa fé voltada para ele. E quem são esses homens? Ele vai dizer que no versículo 10 que eles dizem do que mal sabem. No versículo 11 ele vai dizer que eles entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do primo de Balaão e pereceram na condição de Coré. Judas vai usar vários textos aqui, várias pessoas do Antigo Testamento que foram maus exemplos, dizendo que aqueles do tempo dele estavam agindo dessa mesma maneira. Caim, nós sabemos, matou Abel. Balaão foi um profeta que profetizou ali, foi vendido quando foi contratado ali para dizer maldições contra o povo de Deus, e Coré foi aquele que se rebelou contra Deus ali na época de Moisés, e a terra engoliu a ele e a sua família. Judas continua ali dizendo que eles são nuvens sem água, chega a dizer que são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. No versículo 16 vai dizer que eles são murmuradores, mas eles precisam entender que Deus, ele destruiu aqueles que não creram, diz o versículo número 5. Ele salva o povo, tira do Egito, mas aqueles que não creram foram destruídos, e é o fim deste também que Judas está dizendo que vai acontecer com ele. E por que ele está dizendo isso? Porque já estava sendo dito que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, diz o versículo de número 18, e nós não podemos deixar de nos lembrar das palavras que nos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam exatamente isso, que nos últimos dias o mal se levantaria e nós tínhamos que estar atentos. Judas disse isso há 2000 anos atrás e nós precisamos estar mais atentos do que nunca, porque os falsos mestres, eles têm se introduzido. E o que fazer então? Versículo 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então que nós nos conservemos, nós nos livremos do mal, que nós, como ele já encorajou lá em cima, batalhemos pela fé de que uma vez foi dada a cada um de nós, os santos de Deus. Ele termina com uma chamada doxologia especial. Ele ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Ele se despede, eu também me despeço aqui, que Deus abençoe a sua vida, um fim de semana espetacular, e a paz do Senhor.